Peço os irmãos que vão abrir a Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. O título da mensagem de hoje é: Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? 2 Samuel 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Alguém aí ajuda a irmã Rosélia? Amém? 2 Samuel 9, do 1 ao 3. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, que disse a Davi, e disse-lhe o rei: Eis tu, Ziba? E ele disse: Teu servo. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel e Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Marqui, filho de Amiel de Lodebar, enviando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Se prostrou com o rosto em terra, se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficências, por amor a Jonatas, teu pai. E restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para que tu tenha olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhai, e eis, pois, a terra de teus filhos, teus servos, recolherás os frutos, para que Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá o pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse-lhe Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o meu senhor rei mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos os outros moravam em casa de Ziba, eram seus servos de Mefibosete. Quando
de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo dos 2 pés, de ambos os pés. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, por que o título do texto, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, só recapitulando aqui, não sei se vocês lembram, né, no tempo que Deus ungiu Davi como rei, ele era apenas um menino, ele estava na casa de seu pai, foi enviado, né? Uma pessoa, ele ungiu, no caso Samuel, e ungiu aquele menino para ser o novo rei de Israel. E aí, aquele menino foi morar, né, lá na casa do rei. Quando o rei descobriu, o atual rei era o rei Saul, qual, né, Deus tinha ungido antes, porém, o rei Saul, né, desobedeceu a Deus e de forma alguma, em nenhum momento ele se arrependeu do que fez. E o que foi que Deus fez, né? Então Deus queria um rei para governar o seu povo, o povo de Israel. Então Deus ungiu a Davi. E naquele tempo, Davi foi para a casa do rei. Então, quando o rei descobriu que Davi era ungido de Deus para assumir o trono de Israel, então foi o que Saul fez. Saul foi atrás de matar Davi. Então, Davi, né, ficou muito amigo do filho de Saul, que era Jonatas. E Jonatas sempre ajudando com amor, ajudando a Davi a fugir, né? Davi fugia, se escondia, e ali Jonatas livrou ele da mão de seu pai. E enfim, eles criaram um laço de amizade muito forte entre Davi e Jonatas. Só recapitulando para poder a gente chegar até aqui, né? E aí a gente sabe, né, que o reinado de Saul acabou, que Deus assim tinha determinado. E Saul não endureceu seu coração, não entregou o reinado a Davi. O que aconteceu, né? Saul se matou, porque logo vinha uma guerra contra a família de Saul. E Davi se tornou rei. E Jonatas também foi morto na batalha, né? E aí ficou esse filho de Jonatas, né? E aí Davi já era rei aqui, né? Em 2 Samuel. E aí Davi se lembrou do seu amigo, né? E usou de bondade para com seu filho. E aí Jonatas e Davi fez o quê? Davi foi procurar alguém que tinha restado da casa do rei Saul, né? E aí Davi, ele, por muitas vezes, para vocês verem que Davi ele não guardou mágoa de Saul, porque Saul ele não tinha motivos para tentar contra a vida de Davi. Porém, Saul, ele todo tempo, vocês veem que ele tentava tirar a vida de Davi. E Davi toda a vida teve a oportunidade de poupou a vida de Saul, né? Então ele não ousou tocar na vida de Saul. E aí, por mais que Saul lhe fizesse o mal e perseguisse, ele não fez nenhum mal contra Saul. E as mãos dele foram limpas, né, da morte de Saul. Então, com essa grande amizade de Jonatas, e aí ele usou de bondade, né, com o filho de Jonatas, que diz assim: e disse Davi a alguns, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor a Jonatas. Então, Saul ele desenvolveu esse amor, né, tanto Jonatas por ele, como ele por Jonatas, né, um amor de irmãos mesmo, né, um amor forte, um laço forte entre eles, e respeito também, né, à família de Saul. Aí lá havia um servo, né, de Saul, cujo nome era Ziba, e chamou que visse a Davi e disse o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E ele quis saber se era ele, né? Se era ele que era algum parente de Davi, de Saul. Mas o servo respondeu, né? Teu servo. E disse
Se não há algum da casa de Saul que use de beneficência de Deus, então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Então, eu queria destacar aqui esse quadro, né, que diz assim: disse o rei, onde está, né, Ziba? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Marquim, filho de Abiel, em Lodebar. Irmãos, eu pesquisei, né? Lodebar significa sem pasto, né? Lodebar significa um lugar que é difícil de viver, um lugar que não tem pastagem, um lugar que não é verde, um lugar que talvez seja difícil água, que é muito difícil sustento. Então é um lugar muito difícil de viver, esse lugar chamado Lodebar. Então, eu queria destacar muito esse lugar, porque assim, trouxe uma reflexão para mim, eu espero que traga para vocês, no sentido desse Lodebar, né? Um lugar de difícil acesso, um lugar que é impossível, é difícil de viver, e só mesmo a misericórdia de Deus, né? Então, eu fiquei pensando, né? Muitas pessoas às vezes se sentem nesse lugar, né? Se sentem nesse lugar difícil, nesse lugar que você não vê, como é que se diz? Você não vê um lugar seco, você não vê a prosperidade, né? Você olha para um canto, você não vê plantações, você não vê prosperidade nesse lugar. E às vezes, muitas pessoas, às vezes olham para dentro de si, né? Se sentem nesse lugar, né? Nesse lugar seco, dizem assim: vou vivendo aí de qualquer jeito. Quantas pessoas não estão assim, né? Nesse lugar seco, nesse lugar difícil de viver, né? Esperando com esperança, só esperando a esperança de Deus mesmo, para poder resgatá-las nesse lugar, né? Muitas pessoas estão assim. Eu mesmo, há um tempo atrás, estava assim, né? A vida só passava, e por mais que eu vi na terra, às vezes vem uma felicidade, outra, mas tudo passa, tudo é perecível. Mas se você não tem uma esperança dentro do seu coração, que é Cristo, então essa terra aqui, né, fica parecido com essa terra, né? Quando nós não temos Cristo na nossa vida. Então, voltando para o texto, mandou o rei a Davi, tomou a casa de Marquim, filho de Abimael de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que é filho de Saul, né? Jonatas é filho de Saul, e se prostrou-se com o rosto em terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então aqui ele estava, né, se apresentando, e aí ele viu o rei, e aí ele se inclinou, se apresentou ao rei. E o servo aqui, né, que vamos estudar, que é o segundo ponto, né? Disse-lhe Davi: não temas, porque disser: usarei de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e contigo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, meus irmãos, aqui me chamou muita atenção, porque assim, lembra, né, da terra de Lodebar, né? Lugar seco, necessitando de Deus, um lugar sem esperança, um lugar de pobreza, né? E chega aqui um rei, se apresenta e diz assim:
Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Esse não temas, eu achei muito interessante, porque Jesus disse muito isso, né? Não temas, não tenha medo. E de certo eu usarei contigo de beneficência, por amor de Jonas, teu pai. Então, meus irmãos, aí a pessoa está lá, naquele lugar, sofrendo. Sabe Deus, né? O que Mefibosete passou, o que ele sofreu, né? Para estar ali. Diz que ele ficou sem os 2 pés porque fugia da guerra, né? E aí, na fuga, ele caiu, né? Ficou sem os pés quando era criança. E aí, ele ficou ali naquela terra, né? Triste, doente, sem as 2 pernas. Imagina o que uma pessoa dessa pensa, o que ela tem dentro de si, né? Tristeza. É tanto que quando o rei chegou e disse assim, né, que ia usar com ele de beneficência por amor de Jonas, o pai dele, restituirá todas as terras de Saul, teu pai, e contigo comerás o pão da minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para mim como morto, tal como eu? Então, isso aqui, irmãos, me fez refletir muito, que é como se uma pessoa, né, que está ali tão acostumada a sofrer, aí chega um rei, traz uma bênção maravilhosa para a vida dele, e ele simplesmente diz: eu sou um cão, um morto, o que é que você quer comigo? Tipo assim, ele não entendeu bem o que era essa bênção, ele ficou, sabe, quem sou eu? Sou tão pequeno. Irmãos, vocês sabiam que quando a gente prega a salvação, que a gente fala de Cristo, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, que Ele é a salvação, e é uma bênção tão grande, irmãos, tão grande na vida do ser humano, que se ele soubesse, é muito mais do que bênção material, e o que está restituído com bênção material, mas muito mais Deus tem para nós. E aí então, às vezes você prega o evangelho para aquela pessoa, fala do amor de Deus, fala da misericórdia, fala que Jesus morreu por ela na cruz, fala da bênção de Deus, fala do céu, fala que nós somos cordeiros com Cristo, fala da bênção, né, que é a salvação em Cristo Jesus. E aí a pessoa diz: quem sou eu? Eu sou um pecador, eu sou, sei lá, vivo a vida de qualquer jeito aí. Quem sou eu, né? E às vezes deixa passar a bênção da salvação, né? Porque está com esse pensamento de que não existe uma coisa tão boa, isso que venha de graça assim de repente. Mas, da mesma forma, esse Mefibosete, quando o rei chegou e disse: eu restituirei, porque é assim que Deus faz conosco, né? Eu restituirei a vocês. Eu te darei todas as terras. Primeiro ele diz: não temas. E de certo usarei contigo de beneficência, por amor ao teu pai. E restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu contigo comerás a minha mesa. Se inclinou e disse: quem sou? Quem é teu servo? Para que tu olhares, olhando para um cão morto tal como eu. Então Mefibosete, aqui nesse momento, ele estava, né? Ele não estava, como é que se diz, raciocinando direito, e achou demais aquela bênção, né? E ele se achou assim tão inferior, tão pequeno, né? E não merecedor a essa bênção, que ele acabou fazendo isso. Né? Quantas pessoas não fazem isso com a salvação? Né, irmãos? Paramos para refletir. Deus tem um tesouro tão maravilhoso para nós. Deus diz assim: olha, eu vim aqui na terra, vou pegar vocês, lavar vocês, redimir o meu sangue, vou fazer vocês filhos, herdeiros junto comigo, vou dar a vocês tudo, restituir tudo a vocês, vou dar a terra que vocês têm direito, né? Vou dar salvação a vocês. E a pessoa olha e diz assim: eu não acredito. Eu não creio, é demais para mim acreditar.
né? Então faz igual o Mefibosete fez aqui. Só que depois Davi reafirmou, né? Davi continuou falando, Davi continuou, por isso nós não podemos desistir de pregar o Evangelho. Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao teu Senhor. Trabalhar-eis, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás o fruto para que o filho do teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá o pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e servos. Irmãos, eu queria destacar nesse versículo 10, né? E Davi reafirmou a bênção na vida de Mefibosete. Quando ele reafirmou, e a bênção aqui não foi só para o filho de Jonatas. Vocês estão vendo? A bênção aqui foi para toda a casa do filho de Jonatas, né? Para o filho de Jonatas, para o seu neto, né? A casa do neto de Jonatas, e toda a sua família, seus servos, todos foram beneficiados. E aí, aquele homem que vivia lá em Lodebar, né? Vivia naquela cidade triste, caída, sem pasto, e aí sem as pernas, né? Vivendo de uma forma humilde. E aí chega uma bênção bem maravilhosa dessa na vida dele. E aí Davi reafirma a sua bênção. Então ele cai em si, né? E recebe a bênção. E aqui quando Davi diz assim, que restituirá tudo, diz assim: filho teu, Senhor, contínuo comerás. Fala aqui, deixa eu ler tudo. Trabalheis, pois, a terra dos teus filhos e os teus servos, recolherás o fruto para que o filho do teu Senhor tenha pão e coma. Mefibosete, filho do teu Senhor, de contínuo comerá pão na minha mesa. Meus irmãos, vocês imaginam uma pessoa, eu já disse, né? Vivendo humilde num lugar muito ruim. Aí o rei vai lá dar uma palavra, resgata aquele homem, traz toda a sua família. E aí, o que é que o rei diz? Diz: olha, você vai comer na minha mesa. Que honra, né, meus irmãos? Uma pessoa que se sentia um cão morto e agora vai comer na mesa do rei, junto com o rei, como se fosse filho do próprio rei. Então o 11 diz assim: Ziba, conforme tudo que o Senhor, meu Senhor, rei manda, teu servo, assim fará. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa, e afirma, como um dos meus filhos. E Mefibosete tinha Mefibosete um filho pequeno em casa de Ziba, e era servo, o nome Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era posto dos dois pés. Amém? Irmãos, só recapitulando os pontos, né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, vocês viram lá nos Salmos, já nos Salmos, e eu acho muito interessante porque Davi, ele era um homem que ele, mesmo sendo pecador, falho, caindo, ele, como todos nós somos, ele sempre estava em oração, né? Ele nunca se afastava de Deus, ele estava constantemente falando com o Senhor, seja o seu dia bom ou o seu dia ruim, seja
perseguição ou se ele estivesse tranquilo. Davi sempre estava ali, seja dando glórias ou dizendo a Deus que estava sendo perseguido. Mas sempre Davi estava orando ao Senhor. E aí Davi aqui, né, usou de bondade de uma forma que Deus usou para conosco, né, quando enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. Achei muito interessante essa história, Deus tocou no meu coração tão profundamente, que logo quando eu comecei a ler essa história, que eu comecei a estudar, logo de cara eu já vi a semelhança muito grande do que Deus fez por cada um de nós, né? Que Deus, Ele usou de bondade para cada um de nós. Ele olhou para nós e disse: eu vou salvar essa humanidade perdida. E enviou o seu Filho Jesus para resgatar o povo que se havia perdido. Então, da mesma forma, Davi usou de bondade o filho de Jonatas, né? E Davi, ele foi lá, né, naquela terra, buscar aquele homem que estava perdido, como Deus veio buscar cada um de nós que estava perdido nessa terra difícil. Porque cada pessoa que está sem Jesus, ele se encontra nessa terra difícil, né? O homem sem Deus, ele vive nessa terra difícil. Então, às vezes nós pensamos que não, às vezes nós achamos que não, que essa terra traz felicidade, mas quando tudo chega ao fim, nós vemos que nada faz sentido nessa terra, né? E que tudo é passageiro, tudo é perecível, mas o que Deus tem para nós é algo que não tem fim, é para sempre. Amém, amém? E aí Deus vai lá, né, levando um outro contexto, como Davi foi, porque ele disse assim: eu vou buscar, né? Ele foi buscar. Então ele foi buscar aquele jovem, aquele rapaz, aquele senhor, e aí trouxe daquela terra difícil, aquele lugar difícil, uma situação muito difícil, né? Que ele é coxo. Imagina num lugar desse, né? Ele estava se sentindo muito para baixo, né? A gente vê quando o rei chama ele e ele diz, né? Se chama próprio de cama. Então, meus irmãos, aí o segundo ponto, o primeiro ponto é esse, né? Terra seca, terra condenada. O segundo ponto é quando Deus chega na nossa vida, assim como Davi chegou na vida desse homem, que Deus faz conosco, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos inclinamos para Deus e dizemos: Senhor, faça, Senhor, a tua vontade. E aí Deus se apresenta para nós através da sua palavra, e aí cabe a nós receber, né? E aí quando Mefibosete ouviu que o rei vinha falar, então ele não se sentiu tão privilegiado de receber, né, tamanha graça, mas Davi reafirmou a sua bênção, né, que ele seria dono de tudo que o rei Saul tinha deixado por amor a Jonatas. E aí, o que foi que Davi fez? Restituir tudo a ele, né? E aí, ele virou o quê? Senhor. Virou, né? Agora, dono de terras, outra pessoa, saiu da terra seca, Deus restituiu, Deus deu a ele Davi deu a ele agora nova vida. E aí, o servo de Saul já era servo dele, né? Davi disse: Deus Senhor. Então, o primeiro ponto é, né, a bênção de Deus, né, a graça de Deus sobre a vida do Mefibosete, e a graça de Deus e a bênção de Deus na nossa vida. E aí, nós vamos para o segundo ponto, terceiro ponto, né, que a alma de Mefibosete estava ferida, né, estava tão ferida ao ponto dele não aceitar, né, ou de início dizer que não era merecedor de tanta bênção, né. Ele disse: a tu deles olhado para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertence a Saul e
Mefibosete é abençoado, né, com tamanha graça. E aí, Deus curou, né? E forma, é como se fosse um pecador que Deus tira da terra do Lodebar, que Deus restitui, Deus sara suas feridas, sara sua alma, e então ele recebe a bênção do Senhor. E então, como o Senhor diz, então agora eu quero que você coma na mesa comigo. Então, meus irmãos, assim Deus faz conosco, né? Deus nos tira da terra seca, Deus nos restitui as bênçãos, nos restitui com as bênçãos da salvação, e depois Deus nos traz para um lugar seguro, e depois Deus nos diz, coma na mesa comigo. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Muito abençoada, que Deus abençoe, que Deus guarde essa palavra no coração de cada um de vocês, né? Que o Senhor abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. E queria pedir o pastor que fizesse alguma, como é que se diz? Desse mais